Olá, meus queridos, bom dia, tudo bem com você? Nada melhor que começar o nosso dia conversando com o nosso Deus, meditando na palavra do vosso Pai, o Pai que nos auxilia em tudo, em toda circunstância, Ele está presente. Talvez você que está me ouvindo hoje está passando por uma situação que aos teus olhos naturais é difícil, é complicado, talvez até impossível, mas saiba que você tem um Pai e esse Pai, para Ele não há causas impossíveis, não há causas perdidas para o nosso Pai. Portanto, regozije-se nele e saiba que Ele tem saída, Ele tem solução. Hoje vamos meditar na palavra do Senhor e vamos pegar dois textos aqui que vão falar muito aos nossos corações. Um tempo em que nós vemos anunciado pelos sinais, por tudo que está acontecendo ao nosso redor, que a chegada, a volta do Mestre está próxima. Por isso a palavra do Senhor nos diz em Efésios 5, no versículo 14: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E nós também podemos pegar aqui em Isaías, no capítulo 6, do 1 em diante. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías está tendo uma visão. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com as 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca, eis que ela tocou os meus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui é uma visão que teve Isaías e o Senhor fazendo um chamamento para anunciar a palavra. O mesmo Deus está fazendo para nós. Nessa manhã Ele nos diz: desperta, tu que dormes. Ou Ele está dizendo: quem enviarei? Quem de nós está disposto a dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Nós vemos que Isaías viveu ali numa época em que a frieza espiritual predominava na maioria das pessoas ao seu redor. O capítulo 1 do livro de Isaías nos traz uma visão geral das condições espirituais do povo de Deus naquela época. E nós vemos que era muita frieza espiritual. Muitos viviam em pecado, outros rejeitavam uma vida de comunhão e ainda outros eram totalmente indiferentes a qualquer palavra de Deus. O caos moral e a frieza espiritual prevaleciam ao ponto que Deus rejeitou os cultos, os sacrifícios que eram oferecidos no templo. Tamanha era a iniquidade que imperava naquele povo. E se nós olharmos para os nossos dias, é tanta degradação, é tanta coisa acontecendo, desmoralização, valores divinos, morais sendo perdidos,
que nós estamos quase como que naquele tempo. Na Bíblia nós encontramos muitas ilustrações sobre a frieza espiritual. E como nós estamos dentro da igreja, muitas vezes nós estamos participando do culto ou nós estamos apenas assistindo o culto. Durante o louvor nós assistimos eles cantando ou nós estamos realmente louvando a Deus? Brota do nosso coração um louvor ardente a Deus por tudo que Ele faz por nós. Nós vemos também que na parábola das 10 virgens, nós vemos um mau exemplo de 5 que são imprudentes, pois elas se acomodam, não colocam azeite em suas lamparinas, não estão se preparando para o encontro com o noivo, não estão nem aí preocupadas. E elas ilustram a condição de muitos cristãos que não estão nem um pouco preocupados com a consagração, com o compromisso com Cristo, que é o noivo da sua igreja. Muitos assumem cargos na igreja e não querem cumprir a sua escala, fazem de qualquer jeito, e a palavra de Deus nos diz que tudo que fazemos na obra do Senhor devemos fazer com excelência, mas nem todos são assim. Nós vemos também aqui na parábola dos talentos um mau exemplo do servo negligente que enterra o seu talento e simplesmente se acomoda e não produz frutos. Por causa da sua negligência, ele perde todas as honras, todos os privilégios. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, Jesus adverte a sua igreja. Hoje, como ele advertiu naquele tempo a igreja de Éfeso, por não estarem mais amando ele como antes, por não estarem mais ardendo em amor por ele como antes. Jesus chama aqueles cristãos para que eles se arrependam, para que eles voltem a servi-lo como antes, retornando ao primeiro amor. Mas nós não devemos ficar desiludidos, porque Deus sempre realiza grandes avivamentos em épocas de frieza e de crise espiritual. Sabemos que há os remanescentes, fiéis, consagrados, buscando a santidade, que querem mais de Deus. Quando o mundo está cheio de pessoas vazias, é que nós devemos começar mais ainda a buscar um avivamento, orar, jejuar, buscar as coisas do eterno. Quando a terra do nosso coração está seca, sedenta de Deus, nós precisamos buscar por um avivamento, por águas que vêm do trono de Deus, para que elas possam regar essa terra do nosso coração. Quando há pouco interesse pela palavra de Deus, pela oração, pela vida de consagração e santidade, nós, os remanescentes, devemos orar e clamar e buscar um avivamento para o povo de Deus. Através do avivamento, meus irmãos, toda a igreja, todos os cristãos vão passar a ter mais sede de Deus, mais sede da sua palavra, buscar mais a intimidade com Deus. Eles vão desejar mais o próprio Deus e a sua palavra. Talvez eu e você somos esses remanescentes fiéis que precisam clamar, buscar por aqueles que estão dormindo. Foi num cenário vazio e de corrupção espiritual que Deus despertou Isaías. E nesta manhã, Deus está nos chamando para um despertar desse sono profundo e nos buscarmos mais a sua presença. Aleluia! Diante daquele cenário de caos, de crise espiritual, Isaías foi o instrumento que Deus queria levantar para confrontar essa frieza espiritual do seu povo e anunciar
a sua palavra. É interessante nós destacar que no capítulo 6, um serafim toca na sua boca como uma brasa. Veja, isso acontece porque Deus estava preparando Isaías para anunciar a sua palavra a uma geração espiritualmente decadente, morta, acomodada. Nessa manhã, Deus quer tocar com a sua brasa viva em algumas bocas que estão dispostos a anunciar a palavra do Senhor, a volta do Messias para essa geração, hoje também espiritualmente decadente, morta, presa em seus delitos e pecados. Eu acredito seriamente que aquele que está disposto, Deus vai tocar e algo parecido vai acontecer nesse tempo. Aleluia! Nessa manhã, nesse momento, Deus pode tocar em você com o objetivo de despertá-lo, de prepará-lo para anunciar a sua palavra, Xeramandarabashai, para tocar nos cativos, para levar a palavra, para levar libertação, despertamento, Xeramandarabashai. Esse capítulo 6, ele nos relata a experiência de Isaías com Deus. Por meio dessa experiência, Deus começa a despertá-lo para pregar sua palavra para aqueles que estavam espiritualmente frios, mortos, distantes do Senhor. E nós podemos ver que essa experiência do despertamento espiritual de Isaías, ela passa por 4 estágios. O primeiro estágio que nós podemos perceber é da contemplação, que aqui diz, ele viu o Senhor. Isaías vê o Senhor num alto e sublime trono, numa época em que o rei Uzias havia morrido. A morte do rei deixou um vazio no poder, gerou disputas pelo trono. As perspectivas não eram nada animadoras naquele tempo. Alguém já disse, quando as perspectivas são desanimadoras, devemos olhar para o alto. Devemos ter a visão do nosso Pai. Para o jovem Isaías, as circunstâncias eram muito difíceis. O rei havia falecido, a nação estava em perigo e havia um grande vazio moral, espiritual. Mas o que Isaías viu ao olhar lá para o alto? Ele viu Deus. Aleluia, ele viu Deus assentado em seu trono. Ele viu Deus assentado no seu trono, reinando como soberano do universo. Como Deus do impossível, como Deus que pode restituir todo o que está perdido. Do ponto de vista humano, a terra estava num caos e o trono do rei Uzias estava vazio. Agora, do ponto de vista celestial, toda a terra, todos os homens estavam sob o governo de Deus e o seu trono nunca ficará vazio. Quando as circunstâncias são difíceis para nós, ou quando os nossos problemas tornam-se maiores do que as nossas forças, é bom ver as coisas do ponto de vista celestial. Lá sempre há uma saída. A visão de Deus em seu trono renova as esperanças de Isaías e lhe revela que Deus está no controle da história do seu povo. Quando Isaías anunciava a palavra de Deus para aquela geração incrédula e enfrentava perseguições, certamente ele se lembrava que Deus estava no controle absoluto de todas as circunstâncias, e essa lembrança lhe renovava as forças.
podemos perceber que o segundo estágio do despertamento de Isaías foi a introspecção. Ele viu a si mesmo. A visão de um Deus completamente santo e que está sentado no seu trono faz com que Isaías tenha consciência de quem realmente ele é. E ele declara isso no verso 5, quando ele diz: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros, e com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Nós percebemos ali que Isaías é profundamente tocado por essa visão que ele teve de Deus e confessa ser um grande pecador que necessita da misericórdia de Deus. Ele reconhece suas fraquezas, seus limites, reconhece sua dependência total de Deus. Algo muito importante que aprendemos aqui é que antes de ministrarmos aos homens, às nações, aos vizinhos, é importante nós permitirmos ser ministrados por Deus. Antes de falarmos de salvação, de arrependimento a outros, é importante que nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos a consagração, a santificação. Ao estar consciente de quem ele realmente é, Isaías suplica a Deus para ser purificado. No íntimo de Isaías estava o mesmo anseio do salmista que diz lá no Salmo 51:10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E Deus imediatamente atende o pedido do profeta e envia até ele um anjo que toca com as suas mãos uma brasa. O anjo toca a boca do profeta com aquela brasa, e essa brasa é vista como fogo purificador. Ela simboliza o Espírito Santo em nossas vidas também, assim como purificou a boca do profeta, purificando a nossa vida. O toque dessa brasa simboliza Deus capacitando o profeta com seu poder para falar a mensagem. E hoje o Espírito Santo nos faz reconhecer nossas falhas, nossos pecados e a buscarmos essa consagração, essa purificação diante do Senhor. Nós podemos ver quando Moisés diz ao Senhor que era incapaz de falar, lá em Êxodo 4:10, Deus lhe diz no verso 12, logo adiante, que lhe ensinaria o que dizer. Deus nos capacita para realizar a sua obra. É Ele quem nos prepara, é Ele que nos fortalece, é Ele que diz o que devemos fazer, por isso não tema. Talvez você esteja diante de uma situação difícil, dizendo: eu não posso. Mas lembre-se, Deus pode. Talvez você diga: eu não sei, mas Deus sabe de todas as coisas. Ou talvez você declare: eu não sou, mas Deus é todo-poderoso, fiel, vivo. Ou você pode dizer: eu não tenho, mas Deus tem tudo o que precisa para que você esteja preparado. Lembre-se, se eu e você fôssemos capazes de tudo, nós não precisaríamos de Deus. É necessário reconhecer nossas falhas e a nossa total dependência de Deus para que Ele comece a agir em nossas vidas. E o terceiro estágio que nós podemos ver aqui no despertamento de Isaías foi a visão. Ele viu a necessidade. Após ter a sua boca purificada pela brasa, Isaías testemunha Deus bradar: a quem enviarei e quem há de ir por nós? A nação precisava de Deus, ela estava perdida no pecado e Deus estava precisando de um servo para ministrar ao povo, chamar ao arrependimento.
E ainda hoje, Deus está à procura dessas pessoas, essas que sejam canais da sua mensagem viva, plena. Nós podemos ver em Lucas 10, 12 que Jesus nos faz a seguinte advertência, escute bem: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. No reino de Deus nunca há desemprego, porque os trabalhadores são poucos. Aqueles que ainda querem se consagrar, se santificar, ter intimidade com Deus e deixar totalmente os desejos carnais de lado e fazer somente a obra do Senhor, são poucos. Mas perdidos há muitos, há milhares, há milhões, mas poucos se dispõem para anunciar o reino. Por esse motivo, Paulo pergunta em Romanos 10, 14: como, porém, invocarão aquele que não crerem? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Você se dispõe a pregar? Isaías tinha essa consciência dos seus pecados, dos seus limites, das suas fraquezas, mas ele viu a necessidade e se dispôs. E ele responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele teve disposição. Nós podemos perceber no seu despertamento esse estágio que ele teve disposição. Ele dispôs-se, ele se colocou à disposição de Deus para realizar a sua obra. Muitos estão esperando que um anjo desça do céu para lhes ordenar que vá evangelizar. Mas basta ver a necessidade, basta contemplar os campos e as searas que estão brancos para a ceifa. Basta olhar ao seu redor e ver quantos cativos, quantos perdidos, quantos depressivos, quantas pessoas necessitam da palavra de Deus. Em Apocalipse 14, 15, João vê uma visão de um anjo que sai do santuário gritando em grande voz. E esse anjo ordena: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A seara já está madura e há muito trabalho. Basta vermos as necessidades ao nosso redor. Basta vermos os aflitos, os necessitados, os cativos, os presos, os acorrentados e colocar-nos à disposição. Isaías se dispôs. E havendo disposição, Deus nos usa para realizar coisas grandiosas, extraordinárias, para promover livramento, para promover a busca por estas almas necessitadas, trazendo-as para Jesus. A história missionária é a história de homens, mulheres que se colocaram à disposição para levar o evangelho aos mais remotos lugares do planeta. E nós, olhando os livros e estudando as biografias dos grandes heróis da fé, ao mesmo tempo que nós percebemos que eles são humanos e falhos, nós podemos perceber que o segredo de cada um deles é que eles se dispuseram nas mãos do Senhor. Espere coisas grandes do seu Deus, porém também tente fazer coisas grandes para o seu Deus. Tantos e tantos já perceberam a necessidade, viram que os campos estão realmente maduros para a ceifa e se dispuseram para anunciar o evangelho do reino. Hoje Deus nos convida a fazer o mesmo. E nós podemos ver
uma parábola em Lucas 13:7 que conta a história de um agricultor que cuidava de uma figueira há 3 anos. Ele procurava frutos na figueira e nunca os achava. Então ele ordena que ela seja cortada, pois estava ocupando inutilmente espaço na terra. Em Isaías 5, Deus compara o seu povo a uma vinha. Ele planta esta vinha num lugar de muita prosperidade. Ele a cerca, o que simboliza proteção. Ele a limpa, o que simboliza a santidade sendo gerada a nós. Ele edifica uma torre que simboliza que ele nos protege. Ele constrói um lagar. O lagar era um tanque onde as uvas eram esmagadas para que o suco fosse produzido. E esse lugar simboliza que Deus nos trata. Trabalha em lugares onde precisa ser trabalhado. E no verso 4 deste capítulo, Deus diz que fez tudo o que podia pela sua vinha. Mas a sua vinha produziu uvas azedas em vez de uvas doces. Sua vinha representa o seu povo, que não estava produzindo bons frutos. E isto deixa Deus indignado, e o Senhor resolve castigar os israelitas por não produzirem bons frutos. Isto é uma advertência para nós nesses tempos do fim. E meu apelo nessa manhã a cada irmão ou irmã que acompanha neste momento é que nós não sejamos encontrados por Deus na condição de uma figueira ou de uma vinha que está sem frutos, ocupando inutilmente um espaço aqui na terra. Que Deus encontre em cada um de nós os frutos de uma vida comprometida com a evangelização, com a busca pela santidade, com a busca pela consagração, com o amor, com a dedicação, com a sua obra aqui nesta terra. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.